Mas já está saindo sua voz. Eu sou teu, totalmente teu. Meu Eu estou tentando liberar o link aqui para eu coração é poder compartilhar com os irmãos. meu coração é Onde meu coração é teu, Senhor. minha adoração é tua, Aleluia. amado Salvador, doce companheiro. Aleluia.
Adore aquele que vive e reina para todo sempre. Adore ao Rei dos Reis. Adore ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele é digno de adoração. Ele é digno de adoração, queridos. Ele é digno de adoração. Nenhum outro é digno de ser adorado. Nenhum outro é digno de ser adorado como o Senhor. Lourdes, bispo, Deus te abençoe, Lourdes. Seja bem-vinda, minha irmã. Aleluia, Deus, aleluias. Feche seus olhos nesse momento. Comece a orar ao Senhor. Aproveite esse louvor e comece a falar com Deus. Se lembre que falar com Deus é algo simples. É conversar com o papai. Se preocupe em usar palavras bonitas, não. Deus não está nem aí para as nossas palavras bonitas. Ele quer saber o que é que está no seu coração. Quando você pronuncia, porque conhecer ele já conhece. Então não se preocupe em usar palavras bonitas, não. Diga para Deus como é que você está se sentindo nesse momento. Conte para ele das suas angústias, as suas tristezas. Aproveite esse louvor. Se aproxime de Deus. Ore ao Senhor nesse momento. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Falar com Deus é muito simples, queridos. Falar com Deus é muito simples, queridas. É tão simples quanto conversar com um amigo. É tão simples quanto conversar com um amigo. Fale com Deus nesse momento. Pode dizer tudo para Deus. Diga assim, ó Deus, eu tô assim, eu tô assim. Hoje meu dia foi dessa forma. Hoje eu queria fazer dessa forma, Pai, mas eu não consegui fazer. Hoje eu quis te adorar e eu não consegui te adorar. Hoje eu quis te louvar e eu não consegui te louvar. Os problemas, as dificuldades me impediram de me aproximar mais um pouco do Senhor. Diga para Deus, Ele quer ouvir. Ele só quer te ouvir, Ele só quer te ouvir. Aleluia, Deus, aleluia. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, eu quero neste momento apresentar cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, meu Deus. Que está juntamente, Pai Santo, conosco nesta live, neste momento. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a tua bênção, Pai, sobre cada uma destas pessoas. Meu Deus, libera, Pai Santo, a tua graça sobre a vida, Pai Santo, de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas que está, Pai Santo, Pai Santo, participando desta live neste momento. A Andrine Santana, a tua filha, a pastora Mara, a Val, a Elisângela, a Ceia, seu Carlos, meu Deus, a Lourdes, a Anne Mota, a Edileuza, a Raquel, a pastora Raquel, meu Pai. Vai, meu Deus amado, neste momento abençoando cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai amado, vai alcançando cada um deles neste momento. Alcança cada coração nesse instante, meu Pai. E prepara, Pai Santo, esses corações para ouvir a tua palavra, meu Senhor. Aquelas pessoas que também estão, Pai Santo, acompanhando neste momento, Pai, mas que não se manifestaram aqui, meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor os alcance também. Meu Deus, e em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua palavra hoje possa fazer assim, Pai Santo, uma diferença na vida de cada uma destas pessoas, meu Senhor.
Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, fala com os teus filhos, fala com as tuas filhas nesta noite. Não permita, Pai, que essas pessoas saiam daqui da mesma forma que entraram, meu Senhor. Não deixe, Pai Santo, que ao término desta live, Pai, essas pessoas permaneçam da mesma forma, mas que elas sejam transformadas, que elas sejam tocadas pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, Tu que convences o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai neste momento convencendo a cada uma destas pessoas, meu Senhor. Convence pela Tua misericórdia, ó Deus. Convence pela Tua bondade. Também, meu Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus. Usa os meus lábios nesta noite. Pai, eu quero ser o veículo pelo qual o Senhor vai falar, Pai Santo, a estas pessoas. Como disse Isaías, meu Senhor, quando o Senhor ali perguntou a quem enviarei e quem há de ir por nós. E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, amadas? Você pode dar um amém a isso? Você pode dar um amém a esta oração? Deus é bom o tempo todo, querido. O tempo todo, Deus é bom. Nesta noite eu gostaria de estar ministrando, compartilhando com vocês uma palavra da parte de Deus. E uma palavra que como é que você tem caminhado? Tenho caminhado de acordo com o que Deus quer. E a pergunta que eu tenho para você nesta noite é exatamente essa. Quem é que tem dirigido os seus caminhos? Há aproximadamente 40 anos atrás, agora no mês de setembro, lá pelo dia 6, dia 7 de setembro, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus. E tiveram 2 folhetos que marcaram o início da minha caminhada. Um dos folhetos foi aquele Você é muito importante. Gente, eu nunca esqueci a profundidade daquelas palavras, a profundidade daquele folheto. Quando falava do quanto eu sou importante para Deus. Do quanto você é importante para Deus. Eu tinha por volta de 10 anos de idade. Por volta não, eu tinha exatamente 10 anos de idade. O outro folheto foi aquele folheto Pegadas na Areia. E esse folheto Pegadas na Areia conta que um homem, ele teve um sonho, e neste sonho ele viu que estava caminhando em uma praia. E o Senhor ia ao lado dele.
E teve um momento da caminhada que ele parou e ele olhou para trás e ele viu sempre 2 pares de pegadas na areia. Mas ele percebeu também que existiram alguns momentos da caminhada em que tinha apenas um par de pegadas. E aquele homem ficou muito triste. Foram os piores momentos da vida dele. Foram os momentos de maior tristeza. Foram os momentos de maior angústia. Foram os momentos em que ele mais precisou de alguém caminhando ao lado dele. E ele ficou muito triste com aquilo, muito triste mesmo. E ali ele foi reclamar com Deus. Ele foi reclamar com Jesus. E ele disse: Senhor, eu percebi que durante a minha caminhada, durante a minha jornada, o Senhor sempre esteve ao meu lado. Mas eu percebi também, Senhor, que nos piores momentos da minha vida, nos piores momentos da minha caminhada, o Senhor não estava comigo. Eu estava caminhando sozinho. Eu percebi que existia apenas um par de pegadas na areia. E o Senhor disse para ele: filho, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu sempre estive ao seu lado. Nos momentos de alegria, nos momentos de conquista, nos momentos de regozijo, eu estive ao seu lado. Porém, meu filho, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nos seus momentos de luta, nesses momentos, eu te carreguei no meu colo. Aquele par de pegadas que você viu nesses piores momentos não eram os seus, eram os meus. E nós precisamos, queridos, refletir sobre isso. Pois muitas vezes nos encontramos ou achamos que estamos sozinhos no mundo. Achamos que no nosso momento de maior dificuldade nós estamos caminhando sem ninguém ao nosso lado. Olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, olhamos para a frente, olhamos para trás e não vemos ninguém. E nos achamos sozinhos. Jeremias capítulo 10, versículo 23. A reflexão que o profeta Jeremias deixa para nós é muito importante. Jeremias ele faz uma afirmação. E esta afirmação ele faz exatamente para Deus. Essa afirmação ele faz exatamente para Deus. Eu sei, Senhor. Algumas pessoas aqui estão dizendo que está travando. LN disse que está ok. Confirme aí, LN. Você está ouvindo perfeitamente? Está tranquilo? Ou travou aí para você também? Mas vamos em frente. Eu acredito que está tudo ok. Então o profeta Jeremias, ele faz uma afirmação e ele se dirige ao Senhor quando ele faz essa afirmação. E ele diz: eu sei, Senhor,
que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não é o homem quem determina o seu futuro. O meu futuro, o seu futuro, quem determina é Deus. Não somos nós. Gostaríamos muito de determinar o que nós seremos lá na frente. Jesus, quando ele estava ensinando aos seus discípulos, exatamente a questão da ansiedade, da preocupação exacerbada, Jesus disse, olhe, não vos preocupeis. Por quê? Porque com toda a preocupação de vocês, vocês não vão conseguir acrescentar 1 centímetro à sua altura. A preocupação não vai fazer com que você mude o seu futuro da maneira que você gostaria. Mas quando você coloca o seu futuro nas mãos do Senhor, aí sim as coisas começam a mudar. Então o profeta Jeremias diz, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não é você, não sou eu que determinamos o nosso futuro. Nós podemos batalhar por alcançar coisas melhores, coisas excelentes. Porém, não sabemos o que nos acontecerá daqui a alguns minutos. Nós não sabemos, Deus sabe. Deus sabe, mas nós não sabemos. O apóstolo Paulo, ele chamou a atenção dos irmãos, certa vez, porque os irmãos tinham uma mania de dizer assim, amanhã eu vou para tal lugar. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Tal dia nós estaremos juntos. E aí ele diz assim, olha, vocês na verdade devem dizer, se Deus quiser e vivo estivermos, faremos isso ou faremos aquilo. Por quê? Porque não é o homem, não está nas mãos do homem o seu futuro. Nós não sabemos o que vai nos acontecer lá na frente. E aí tem pessoas que, apegando-se a isso, resolvem viver uma vida de pecado, uma vida de engano. Porque eu não sei qual vai ser meu futuro mesmo, então vou viver dessa forma. Mas eu gostaria de te mostrar nesta noite que é Deus quem dirige os seus passos, é Deus quem determina o seu futuro. E esse seu futuro vai se concretizar a partir das suas ações no presente. A partir das suas ações no presente. É que o seu futuro vai se concretizar. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Nem tampouco é de competência ou compete ao homem o dirigir os seus próprios passos. Deus, ele quer dirigir os seus passos. Na semana passada, na quinta-feira passada, eu ministrando aqui, eu falei exatamente que Deus nos deu algo que anteriormente só foi dado aos anjos, que é o livre arbítrio. Deus, ele te mostra o caminho pelo qual você deve andar. E Deus não é aquele pai irresponsável que te mostra o caminho, que diz assim, olha, você tem aqui esses 2 caminhos. Escolha o caminho que você quer seguir. Não, não é apenas isso que o Senhor faz. Ele te mostra os 2 caminhos, ele te mostra o que tem em cada um dos caminhos, e ele te mostra onde esses caminhos irão te levar. Deus, ele não te deixa caminhar no escuro.
Deus, ele não te deixa caminhar em meio ao perigo. Deus não te deixa caminhar sem você saber para onde você está indo. Não! Porque não compete ao homem o dirigir os seus próprios passos. É Deus quem vai dirigir os seus passos, se você permitir que ele faça isso na sua vida. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. É Jesus que é o caminho. E Jesus também ensinando aos discípulos, ele disse: olha, porque existem apenas dois caminhos. Um caminho estreito, e esse conduz à salvação, e um caminho largo, esse conduz à perdição. Ou seja, Jesus ele não mostrou o caminho e deixou você escolher aleatoriamente, sem você saber o que é que vai estar ao final deste caminho. Até mesmo porque, pela nossa própria natureza, pela nossa própria índole, todos nós somos tendentes a escolher o caminho mais largo. Porque imagine você estar caminhando por um caminho estreito, por um caminho apertado. Não! Nós não queremos andar num caminho apertado. Todos nós queremos andar por um caminho largo. É o natural da humanidade, é o natural do homem. Por quê? Porque nós queremos comodidade. Mas Jesus ele disse que esse caminho largo é justamente o caminho que conduz à perdição. No livro de Provérbios está escrito que há caminhos que aos olhos do homem parece ser direito, mas o fim dele é caminho de morte. Caminho de morte. Quando nós escolhemos o nosso próprio caminho, querido, nós corremos o risco de estarmos caminhando para a morte. Por quê? Porque não compete ao homem o dirigir os seus próprios caminhos. Deus ele quer dirigir o meu caminho, Deus ele quer dirigir o seu caminho. Deus ele quer dirigir. Mas eu preciso permitir que ele faça isso. Por quê? Porque é ele que conhece o meu futuro. Olha o que o profeta disse: não está nas mãos do homem o seu futuro. Vamos ler mais um texto? No livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 24. Provérbios é um livro que está logo aí depois de Salmos. Você encontra aí o livro de Salmos, passa um livro e você vai encontrar o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo próprio caminho. Olha só que coisa boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Mais uma vez, nós vemos aqui a necessidade de permitirmos que o Senhor seja aquele que nos dirige. Existe um adágio popular, um ditado popular, que diz, no meio evangélico a gente ouve muito isso, que é melhor estar em um barco, no meio da tormenta, no meio da tempestade, com Jesus dormindo na proa, do que na calmaria, com o diabo no timão. Então é muito melhor estar ao lado do Senhor, com todas as dificuldades, com todas as lutas, com todas as perseguições. É muito melhor estar ao lado do Senhor do que querendo dirigir os seus próprios passos. Lembre-se o que eu acabei de dizer.
Que está escrito que há caminhos que aos nossos olhos parecem ser direitos. Quando nós escolhemos, muitas vezes nós pensamos que estamos escolhendo o caminho certo. Mas estamos fazendo escolhas que nos afasta cada vez mais de Deus e nos aproxima cada vez mais do pecado. E é muito simples você entender isso. É muito simples você perceber que o caminho que você está trilhando não é um caminho que agrada ao Senhor. Pega a Bíblia e começa a comparar esse caminho por onde você tem andado, esse caminho que você tem trilhado. O que é que a Bíblia diz a respeito deste caminho? Esse caminho tem te aproximado cada vez mais de Deus, ou tem te afastado cada vez mais do Senhor e te aproximado cada vez mais do pecado? Porque uma coisa é certa, queridos. Quanto mais nós nos aproximamos do pecado, mais distantes nós ficamos de Deus. Quanto mais nós nos envolvemos com o pecado, mais longe nós estamos do Senhor. E aí, por aí você já pode perceber que você está no caminho errado. Ah, Jerônimo, você está me chamando para mudar de religião? Não. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás. Religião é igual uma roupa. Que existem pessoas que tiram uma roupa suja e vestem uma roupa limpa. Outros que chegam até a tirar uma roupa suja e vestir outra roupa suja. Não é verdade? Assim também é uma pessoa que muitas vezes fica nessa de mudar de religião. Não é o mudar de religião. É você se achegar a Deus. É você se aproximar de Deus. Na semana passada, na quinta-feira, quando eu ministrei aqui, eu disse isso. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Deus, Ele quer que nós estejamos cada vez mais próximos dEle, cada vez mais perto dEle. E para isso nós precisamos escolher o caminho certo. Está em acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Porque Ele declarou. E está escrito, eis aí o caminho, andai nele sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. No livro de Deuteronômio está escrito, eis que ponho diante de vós, hoje, dois caminhos. Eis que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida para que vivais. Está escrito lá no livro de Deuteronômio. Escolha, querido. Qual é o caminho que você quer trilhar? O Senhor Jesus, Ele já te apresentou os dois caminhos. Observando o segundo a sua palavra. Você quer discernir o caminho do Senhor? Você quer discernir o caminho que você está trilhando? É muito simples. Verifique se esse caminho está em acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. É muito melhor estar a cada dia, caminhando com o Senhor. Porque foi isso que ele disse. Vamos ler um outro texto? No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9. 16:9 diz assim: em seu coração o homem
planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Em seu coração, o homem determina o seu caminho. Ou seja, Deus ele permite que você faça a escolha do caminho pelo qual você quer andar. Deus permite. Deus não tira de você esta responsabilidade e este privilégio de escolher. Deus não tira. Mas Ele quer dirigir os seus passos. Ele quer te conduzir pelo caminho que vai te levar à vida. Ele quer te levar pelo caminho que vai te levar à salvação. Foi isso que ele disse. Jesus disse que ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Eu estava perdido no caminho, você estava perdido no caminho. O Senhor veio buscar e salvar. Mas aí entra uma coisa, queridos, que nós muitas vezes não nos apercebemos, não pensamos, não refletimos. Uma palavrinha chamada arrependimento. E se você for buscar o significado de arrependimento, você vai ver que arrependimento significa mudar de atitude, dar meia volta. Então você está hoje caminhando por um caminho de pecados. Você está hoje caminhando por um caminho que tem te afastado cada vez mais de Deus. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de você estar servindo ao Senhor, conhecendo aquilo que a palavra de Deus diz. E o homem muitas vezes está caminhando a passos largos para o inferno. Por quê? Porque escolheu um caminho de facilidades. Escolheu um caminho, aquilo que nós chamamos de caminho largo, como está escrito na palavra do Senhor. E aí começa a caminhar a passos largos para a perdição. E cada vez ele se aprofunda mais e mais no pecado. Cada vez ele se aprofunda mais e mais nas iniquidades. E cada vez ele se distancia mais e mais do Senhor. Por quê? Porque Jesus ele mostrou o caminho e ele está caminhando. Lembra do folheto Pegadas na Areia? Ele está caminhando. Ele quer caminhar ao seu lado. Mas ele só vai poder te carregar no colo se você estiver caminhando com ele. É só assim que ele vai poder te pegar no colo. Mais um texto para concluirmos. Está no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 23. Diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta, quando o caminhar dele o agrada. Esse é o segredo para caminhar para a vida. É você caminhar de modo que agrade ao Senhor. Está escrito no livro de Hebreus que sem a santificação ninguém verá a Deus. Está escrito assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Qual é o caminho que você escolheu para caminhar, queridos? Você tem duas opções. Você tem duas escolhas. O caminho estreito
ou o caminho largo? É você quem escolhe. Não é Deus quem vai escolher por você. Deus ele já colocou ali, ó, as duas opções. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. E é você quem faz essa escolha, querido. Deus ele não faz essa escolha por você. Deus ele não interfere no seu querer. Se você não permitir. Olha o que o salmista diz. Olha a expressão que o salmista colocou aqui. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta dele, quando o caminhar dele o agrada. Deus quer se agradar de você. Deus quer se agradar de você. Amém? Temos aqui algumas pessoas. Estava travando um pouquinho, mas melhorou, graças a Deus. Pastora Josineide, Deus te abençoe, minha pastora. O Senhor te faça prosperar. Sandra Oliveira, boa noite, Sandra, para você também. Sandra perguntou aqui, onde está o provérbio que é melhor estar com Jesus já na proa do barco? Sandra, eu sei que isso é pegadinha, que você sabe muito bem. Isso não é um provérbio. Eu fui bem claro quando eu disse que isso é um adágio popular. Isso é um provérbio popular. Não é um provérbio bíblico, não. Mas não deixa de ser uma realidade. Viu? Osana, Deus te abençoe, Osana. É isso mesmo, Anne. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos trilhar cada dia o caminho do Senhor. Nós temos que desejar sim, Osana, cada dia trilhar este caminho. Porque é somente este caminho que vai nos conduzir para o céu. É somente este caminho que vai nos conduzir para a salvação. Mas depende de mim e de você. Amém, meus amados? Amém? E eu quero te pedir que o Senhor mesmo, me ajude cada dia trilhar o caminho correto. Trilhar o caminho da vida. Assim como o Senhor falou, Pai. Eis aí o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Ajuda-me a caminhar a cada dia em direção ao Senhor. Ajuda-me a caminhar a cada dia pelo caminho da vida, pelas veredas direitas. Não me deixa trilhar o caminho do pecado, não, Pai. Mas quando eu estiver trilhando o caminho do pecado, que o Senhor mesmo possa me conduzir, me mostrar e me levar a caminhar pelo caminho correto. No nome e para a glória de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero neste momento orar, Pai Santo, por cada um dos teus filhos, por cada uma das tuas filhas que estão comigo aqui nesta live, nesta noite, meu Pai.
Eu quero pedir que o Senhor libere a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Libere a tua bênção sobre a vida das tuas filhas, meu Senhor. E que a cada dia elas possam compreender, papai. Compreender que é preciso caminhar com o Senhor. É preciso caminhar contigo, Pai, para realmente alcançar a vida. Libere a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, Pai. E dê graça a cada um deles. Em nome e para a glória de Jesus. Aqueles que estão nesta noite, Pai Santo, buscando uma cura, Pai Santo. Buscando uma cura para uma enfermidade. Em nome de Jesus, determino agora, Pai, a cura na vida desta pessoa. Eu quero orar, Pai Santo, pela minha amiga, Pai Santo, Aline, que neste momento está internada, meu Senhor. Deus, ela é minha colega de trabalho, Pai Santo, ela sofreu, Pai Santo, um acidente. E nós temos orado para que o Senhor, Pai Santo, entre com providência. Eu quero determinar agora, anjo do Senhor que anda comigo, anjo do Senhor que está ao meu serviço, em nome de Jesus Cristo, vá agora ali naquele hospital, toque naquela moça e traga a recuperação, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os teus filhos nesta noite, Pai. Dê graça a cada um deles. Dá uma noite de sono tranquila, uma noite de sono, Pai Santo, regenerador. E que ao despertar, Pai, os teus filhos possam verdadeiramente, Pai Santo, despertar, Pai Santo, com um coração cheio de gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito na vida deles. Nós te pedimos isso, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, queridos, o Senhor lhes faça prosperar, que a graça, a misericórdia de Deus seja sobre cada um de vocês. E eu queria lembrar para vocês, né? É já de praxe. Todos os dias nós temos uma live aqui pelo Face. Todos os dias uma palavra da parte de Deus para minha e para a sua vida. E você é convidado a permanecer conosco, a ouvir esta palavra. Tá bom? Tem também a nossa programação da Rehoboth Web Rádio. Bispo de Paula, todos os dias de segunda a sexta-feira, das 8 às 11, das 13h30 às 14h30, o programa da tarde, com Andrine Santana e Tássio San. Quarta e sexta-feira, das 16 às 17 horas, temos o programa Cá Entre Nós, o diálogo perfeito entre as mulheres. Hoje foi muito especial. Teve sorteio de brinde, por uma pergunta que as irmãs fizeram, e foi muito, muito, muito interessante mesmo. Então você é convidado a estar escutando. Mas eu não sei como escutar não. Muito simples. No seu celular mesmo, você pode jogar aí no Google Rehoboth Web Rádio. Rehoboth Web Rádio. Ou, se você tiver Android, ou você pode também baixar. Você pode baixar o programa. Você pode baixar o aplicativo e assim ouvir o programa. Desculpem, viu? A minha cachorrinha deu uma interferida aqui. Certo? Não deixe de participar. É muito, mas muito interessante e muito edificante também. Tá bom? Deus nos abençoe. Deus nos dê uma boa noite. E até a próxima, se Deus assim permitir. Boa noite.